Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que tem como tema aprofundando conhecimentos sobre o referencial de alfabetização da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Vamos tratar especificamente deste documento aqui. Vamos iniciar com um estudo de caso. Siga lá. Uma professora que trabalha na Rede Municipal de Ensino de Curitiba atua em turma de alfabetização e tem algumas dúvidas sobre a prática que realiza em sala. Será que essas práticas estão de acordo com a proposta da Rede Municipal de Ensino? Em quais documentos ela pode encontrar orientações sobre a prática pedagógica? E como acessar os documentos da Rede Municipal de Ensino? Será que você aí que está assistindo tem todas essas respostas? Se tiver, muito bem. Se não tiver, também está tudo bem. Vamos falar sobre elas hoje. Então, iniciamos falando sobre os documentos da Rede Municipal de Ensino. Qual é o documento orientador maior da nossa rede em relação às práticas pedagógicas? Nós vamos falar aqui do currículo. Então, nós temos lá o currículo volume 1, que é Princípios e Fundamentos. Então, todos os princípios da rede estão nesse documento. Vamos falar especificamente hoje do currículo volume 4, que é da área de linguagens, que vai trazer a parte de língua portuguesa e de alfabetização, e o currículo trimestral de língua portuguesa, onde estão descritos os conteúdos e os objetivos a serem trabalhados durante o ano e separados por trimestre. Se você que está assistindo a esse vídeo hoje quiser aprofundar o seu conhecimento sobre o currículo da rede, basta escanear esse QR Code que está no canto da tela. Ali tem um vídeo que foi gravado especificamente para tratar desse assunto. Então ele vai trazer as minúcias e os detalhes desse currículo. Esse vídeo está disponível no canal do YouTube da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba e pode auxiliá-lo em sua prática, né? Inclusive detalhando a busca e como utilizar esses documentos. O fato é que esses documentos é que são utilizados para a prática pedagógica dentro das unidades. A partir desses documentos, né, a gente tem a nossa concepção de ensino, que é a concepção interacionista de linguagem, quando nós tratamos de língua portuguesa e de alfabetização. Essa concepção, ela rege a rede. Dessa forma é que os trabalhos em língua portuguesa eles são orientados, são sistematizados em cursos, em documentos que são lançados e disponibilizados aos profissionais da educação. A concepção interacionista de linguagem, ela prevê que a linguagem, ela é utilizada como um meio, né, para que nós nos relacionemos durante a nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, nossa vida cotidiana. E o que isso impacta então na educação? O que isso impacta na nossa forma de ensino? Nós nos relacionamos por meio de textos, sejam esses textos orais, sejam os textos escritos, sejam as imagens. Os textos, eles existem para uma relação, para uma interação entre as pessoas. Por conta dessa interação que acontece por meio da linguagem, por meio dos textos, isso impacta o modo como alfabetizamos. Então, a alfabetização, ela se dá a partir de textos. Para entender melhor todo esse processo, ele está descrito no referencial de alfabetização. Então, esse documento, ele vai trazer todo esse detalhamento, desde como escolher um texto que circule socialmente, que os nossos estudantes possam ter contato com ele fora da escola. Por que isso? Para que o processo de ensino, ele não fique fechado naquele momento somente ao ambiente escolar, mas que o nosso estudante ele possa ter acesso aos textos na escola e fora da escola ele continue essa aprendizagem, ele dê continuidade de uma forma mais constante e direta. Então, quando ele observa uma placa com nome de rua, de um estabelecimento comercial, quando ele observa bilhetes, quando ele observa as mensagens instantâneas nas redes sociais, né, por meio dos aplicativos, ele possa continuar essa aprendizagem.
e possa aprender a se relacionar por meio de textos. Então eu sei que eu falando aqui, parece que a gente vai criando algumas dúvidas, mas como que isso se dá na prática? É a prática justamente que está descrita aqui no referencial. Vamos fazer um tour agora por esse referencial, né? Logo em seguida faremos um tour por esse referencial, mas antes vamos entender o quanto a alfabetização tem sido um tema caro para a rede municipal de ensino. Caro no sentido de especial, de ter um olhar atento, né, para esse tema. A alfabetização, como nós já colocamos, ela transforma vidas. O sujeito alfabetizado, ele tem maior condições de lidar com as questões do dia a dia, seja para pegar um ônibus, para comprar um medicamento, para encontrar as informações que ele precisa. Então a alfabetização, eu estou falando aqui de situações muito simples. Você aí pode imaginar outras tantas tão especiais em que nós usamos a leitura e a escrita no nosso cotidiano. Por causa disso, e por tantos outros motivos, a Rede Municipal de Ensino tem feito uma grande ação em relação à alfabetização. Tanto que o tema da CEP em 2024 foi alfaletrar nas cidades educadoras, na cidade educadora, né? E eu vou falar aqui, mostrar um pouquinho então desse caderno do ensino fundamental. Alfaletrar na cidade educadora, ensino fundamental 2024. Então nós tratamos ali no início desse caderno já o que é o alfaletrar e o que é uma cidade educadora e como Curitiba se insere nessa cidade educadora, de que forma isso acontece. O referencial, então, ele foi citado muitas vezes, como vocês podem observar ali, o destaque apenas nesse trecho que eu trouxe da CEP, a gente vê quantas vezes já foi destacado o referencial, porque realmente ele é um documento orientador da nossa prática na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Tá ali, se você ainda não teve acesso a esse documento, todas as escolas receberam um exemplar impresso, tá? Então todas as escolas receberam um exemplar impresso, mas você pode baixar aí, professor, professora, pedagogo, pedagoga, pode baixar no seu tablet, no seu celular e ter à sua mão essa consulta digital. Então também tem ali um QR Code, basta apontar o seu celular para esse QR Code e você já consegue acessar e baixar esse documento para ter o exemplar digital junto com você. Tá? E eu disse que nós faríamos um tour por esse documento. Então agora vai começar esse nosso tour. Né? Vamos começar pelo sumário. Por quê? Porque o sumário já nos traz informações importantes sobre esse documento, para que a gente possa conhecê-lo um pouco mais a fundo. Então olha lá, ele começa com uma apresentação, né? Inicialmente ele traz a carta da secretária para nós e depois vem com a apresentação. E ele traz ali alfabetização e letramento na cidade educadora e ele vai trazer uma parte que trata da educação infantil. Então, quando você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre como a alfabetização se dá na educação infantil, você vai acessar esse trecho do referencial. Vamos tratar aqui então do ensino fundamental. Nós temos ali desde a questão de como a alfabetização ela se deu nessa trajetória da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, as concepções e princípios, e continuamos ali com outras informações bastante importantes para a gente. Uma delas é o que é estar alfabetizado. E vamos passando para tantas outras ali, como vocês podem ver. Chegamos aos procedimentos didáticos, então como é que isso se dá na prática em sala de aula? Lembra que lá no começo do nosso vídeo nós falamos sobre a dúvida da professora e eu disse que nesse documento, no referencial, nós poderíamos sanar algumas dúvidas e encontrar algumas orientações para esse trabalho. Então ali quando a gente trata dos procedimentos didáticos, nós conseguimos encontrar desde a organização da rotina, as atividades permanentes, porque eu falei também que a alfabetização se dá por meio do texto. Então nós trabalhamos por sequência didática. Porém, dentro da sala de aula, existe
aquela movimentação que faz parte da rotina, das atividades permanentes que o professor desenvolve dentro da sala de aula, que são extremamente importantes para que um estudante seja alfabetizado. Então, quais são esses procedimentos? Como que a gente organiza essa rotina? Tem quadro nos ajudando a organizar essa rotina dentro desse referencial. E seguimos lá para a próxima página. Então, vamos falar agora dos recursos didáticos nas turmas de alfabetização. Então, olha lá, o alfabeto móvel, crachá, né, caderno, agenda, livro didático, orientações sobre os estereótipos. Então, o que são os estereótipos? Como que nós conseguimos criar e elaborar materiais que sejam livres de estereótipos? Tudo isso vai aparecendo até chegarmos aos sujeitos e espaços da alfabetização. Sujeitos e espaços da alfabetização também foi tratado na nossa CEP, porque traz para cada um de nós o nosso papel fundamental, né? O resgate desse nosso papel fundamental de cada profissional da educação em relação à alfabetização dos estudantes. Seguimos ali ainda, né, com esse tour. Vamos falar do ambiente educativo, a atmosfera propícia ao letramento e à alfabetização. Então, como que nós construímos esse ambiente educativo? Como que nós tornamos os estudantes ativos nesse processo de construção desse ambiente educativo? E vamos trazendo ali até alguns instrumentos e formas de avaliação. Então tá ali, avaliar para planejar e intervir. Chegamos a falar então dos tipos de avaliação, propósito da avaliação, os instrumentos, o portfólio e os monitoramentos. Além disso, vou voltar aqui um pouquinho, o referencial vai trazer também alguns modelos de monitoramentos. Não quer dizer que o professor tenha que usar necessariamente o modelo que está aqui, mas ele pode usar esses modelos para se inspirar e criar aquele que seja adequado à sua prática pedagógica. Eu tratei agora há pouco de um tema bastante relevante para nós, o que é estar alfabetizado. Vamos ver o que tem ali no nosso referencial. Então, no ano de 2023, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele realizou uma pesquisa contando com 251 professores alfabetizadores, representantes de 206 municípios, incluindo Curitiba. Um grupo de professores alfabetizadores fez análise de tarefas similares àquelas do SAEB, do segundo ano do ensino fundamental, com o intuito de definir o que é estar alfabetizado. A pesquisa levou à definição de um padrão associado a habilidades básicas de leitura e de escrita. Então, vou falar um pouquinho agora sobre isso e depois nós voltamos aí a essa leitura. Então, esse parâmetro do que é estar alfabetizado, ele se deu por meio de professoras alfabetizadoras do Brasil todo, né, por meio dessa pesquisa. Então, foi algo pensado, planejado e realizado com professores alfabetizadores do Brasil todo. E Curitiba participou dessa pesquisa. Vamos voltar ali a nossa leitura agora para ver o que é estar alfabetizado. Então, com base em documentos orientadores e na pesquisa mencionada, pode-se definir como sujeito alfabetizado aquele que mobiliza com autonomia os conhecimentos para realizar as ações de. Então, vamos ver na leitura. Ler palavras, frases e pequenos textos, localizar informações na superfície textual, produzir inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos e outros. Então, essas são as habilidades de um sujeito alfabetizado, as habilidades que ele teria na leitura. Vamos voltar agora e pensar na parte da escrita. Vamos voltar lá à nossa leitura. Escrita. Escrever ortograficamente palavras com regularidades diretas entre fonemas e grafemas. Fonemas, som. Grafemas é aquilo que a gente registra. Então, o estudante alfabetizado, ele tem que entender que nós registramos aquilo que nós falamos. Nós temos um sistema notacional, então, que representa, né, por meio ali de alguns símbolos, aquilo
que nós falamos. Então é isso que está ali. Ele tem que fazer essa relação entre os fonemas, entre os sons e os grafemas. Escrever palavras com diferentes padrões silábicos, mesmo que com desvios ortográficos. Veja, o sujeito alfabetizado, ele não é cobrado que ele escreva ortograficamente correto todas as palavras, mas ele precisa registrar palavras, mesmo que ocorram desvios ortográficos, com diferentes padrões silábicos. Outro, escrever pequenos textos que circulam na vida cotidiana, ainda que com desvios ortográficos ou de segmentação. Então, de segmentação, quando a gente falar, é entre as palavras. Às vezes os estudantes escrevem de forma aglutinada, né? Escrevem tudo junto, ou escrevem com uma separação entre as palavras, em lugares ainda onde não existem, porque ele ainda traz as marcas da oralidade na escrita. Tá? Então, ele precisa registrar esses pequenos textos. Seguindo, salientamos que os documentos orientadores, a BNCC e o currículo, indicam prazos para que os estudantes estejam alfabetizados. Os trechos desses documentos explicitam: de acordo com a BNCC, espera-se que nos 2 primeiros anos do ensino fundamental as crianças estejam alfabetizadas. Portanto, o foco da ação pedagógica nesses anos é a alfabetização. E temos ali, então, uma citação desses documentos e do nosso currículo. Então, percebam que o referencial, ele vai trazendo detalhes para a gente do que é estar alfabetizado, do tempo que essa alfabetização ocorre. E tem mais ainda para a gente ver. Seguimos lá. Olha lá. Temos também, então, algumas orientações do que se espera que o estudante domine ao final de cada ano escolar. Isso para nós, professores, também é uma dúvida, não é verdade? O que o nosso estudante ele tem que dar conta até o final do ano escolar que ele está comigo? O que ele tem que aprender? Então, ali no nosso referencial, isso vem detalhado, ano por ano. Para quê? Para que, olha só, apareça ali, ó. A fim de atingir o objetivo do ciclo 1, o currículo, em seu plano anual, organiza conteúdos, objetivos e critérios de ensino-aprendizagem relacionados aos processos de alfabetização nos 3 anos do ciclo 1. Então, eles são distribuídos ao longo do trimestre e foram elencados, então, ali de uma forma didática para nos auxiliar o que o estudante precisa dominar ao final do primeiro ano, o que ele precisa dominar ao final do segundo ano e o que ele precisa dominar ao final do terceiro ano. Eu espero que você que está assistindo agora a este vídeo, você perceba o cuidado que se teve com esse documento, com a elaboração desse referencial, para que ele traga realmente de uma forma detalhada e auxilie os profissionais da educação nas dúvidas que são tão comuns para a gente em sala de aula e dentro do ambiente escolar durante o desenvolvimento da nossa prática. Olhamos lá mais um pouquinho, né? Então, a alfabetização com método. Opa, a rede tem um método de alfabetização? O que é que nós vamos tratar aqui quando nós falamos de alfabetização com método? Nós vamos falar primeiro, né, que a escrita é uma tecnologia inventada. Então, sendo algo inventado, nós não aprendemos espontaneamente. Nós precisamos de um ensino sistematizado para que nos tornemos apropriados da escrita. Dessa relação de entender que tudo que a gente fala pode ser escrito e que aquilo que está escrito também pode ser transformado em sons e pode ser falado. Então isso é uma tecnologia que foi inventada e precisa ser ensinado, precisa ser sistematizado com regularidade. Então quando nós tratarmos ali da alfabetização com método, trata-se de uma série de procedimentos que devem ser desenvolvidos para que a alfabetização ocorra de maneira satisfatória, para que o estudante ele seja efetivamente alfabetizado. Então, olha lá a citação que foi elencada desse trecho. A alfabetização não ocorre espontaneamente.
ela precisa ser ensinada com método, isto é, uma série de procedimentos, atividades e recursos intencionalmente elaboradas que requerem a mediação do professor no desenvolvimento do ensino sistematizado. Sob esse viés, faz-se necessária também a composição do ambiente educativo, a organização da rotina, a promoção de eventos de leitura e outras propostas que envolvam o letramento. Então, tudo isso, olha lá o que foi citado, ó, a composição do ambiente educativo, a organização da rotina, eventos de leitura e outras propostas que envolvem o letramento estão todas descritas no referencial. Vale a pena conhecer, ter um exemplar desse material conosco, seja ele impresso ou como arquivo digital, para essa consulta, para fortalecer a nossa ação pedagógica. Um profissional da educação, aquele que é especialista da educação, a gente tem que saber dos procedimentos pedagógicos, o que a gente faz, quando se faz, né? Como se faz e por que se faz. Então nós temos que ter essa segurança desses processos pedagógicos que ocorrem no ambiente escolar. E isso se dá por meio também do nosso estudo, por meio de conhecimento desses documentos que orientam a alfabetização nesse caso. Então, vou tratar um pouquinho e trazer algumas imagens ali, ó, que demonstram para a gente o uso do alfabeto, então como usar esse alfabeto, em que lugar da sala ele vai ficar, como que nós podemos alimentar esse alfabeto, as bibliotecas em sala de aula, como que elas podem ser organizadas, o uso da agenda. Vejam que está tudo muito bem esmiuçado ali. Como que nós elaboramos sequências didáticas, está ali um esquema que nos ajuda a elaborar a sequência didática, né? E também todo um exemplo de uma sequência didática. Essa sequência didática descrita aqui no referencial é a mesma que está num dos cadernos de encaminhamento de alfabetização e letramento que os estudantes terão acesso nas salas de aula, que a Rede Municipal de Ensino está disponibilizando pronto e entregando um para cada estudante. Mas toda a organização dela está ali no referencial. Então ele vai trazer também atividades de leitura, atividades de escrita, as hipóteses de escrita. Então, puxa, eu estudei, mas nesse momento eu não lembro. Vamos pensar lá naquela nossa professora do começo do vídeo. De repente, eu estou pegando uma turma de alfabetização agora, ou por alguns anos eu não trabalhava com alfabetização, voltei agora para as turmas de alfabetização, preciso retomar alguns conceitos. Onde eu encontro? No referencial de alfabetização. Então vocês veem que estão ali, ó, todas as hipóteses descritas, elas trazem exemplos, também tem listas do que nós podemos trabalhar em atividades para ajudar os estudantes a avançarem em cada uma das hipóteses, como conhecer essas hipóteses e o monitoramento. Lembra que eu falei dos exemplos de monitoramento? Olha ali bem no cantinho da tela você encontra uma sugestão de monitoramento para acompanhamento das hipóteses de escrita. E para quem é o referencial de alfabetização? Quem é o público-alvo desse referencial de alfabetização? Eu pergunto para você que está aí vendo o vídeo. Você pode dizer assim, bom, o referencial é apenas para os professores alfabetizadores. Será? Observando, escutando a minha fala, observando ali o sumário, alguns dos assuntos, será que eles são específicos para os professores alfabetizadores? Então, nós dizemos que o referencial, ele serve para todos os profissionais que atuam na área da educação, na Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, na Rede Municipal de Ensino. Por quê? Dentro do referencial, claro, tem temas que são específicos da alfabetização, como eu falei agora há pouco, das hipóteses de escrita, mas não quer dizer que os demais profissionais não possam conhecer e faz parte do nosso cotidiano conhecer. Então, aí já fica um argumento para que todos nós conheçamos. O uso do caderno, alfabeto em sala de aula, agenda, portfólio, não diz respeito a todos os profissionais? Então as orientações servem para todos os profissionais. Por isso nós dizemos com segurança, né?
Você, profissional que está assistindo esse vídeo, conheça o referencial. Mesmo que você não atue nas turmas de alfabetização, muito do que tem aqui pode trazer segurança para a tua prática, pode trazer orientações. Muitas vezes a gente tem dúvidas, né? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que a forma como eu organizo uma sequência didática que não é de turma de alfabetização está correta? Opa, eu vou dar uma olhadinha ali no referencial, vou conhecer como é esse processo e vou adequar à turma que eu tenho hoje, né? Tudo isso pode ser feito. Então ele é um documento muito rico que vem ao encontro das nossas necessidades e anseios enquanto profissionais. Dizemos, e esse é um lema agora da nossa secretaria, que a alfabetização ela transforma vidas. A partir do momento que um sujeito é alfabetizado, ele tem condições de viver melhor na sociedade. Torno a dizer, se olharmos à nossa volta, nós estamos em uma sociedade que é grafocêntrica. Nós estamos cercados por textos, informações, recados, avisos. Nós precisamos ler e escrever o tempo todo. Quando um sujeito torna-se alfabetizado, ele está inserido nessas práticas letradas que fazem parte do nosso cotidiano. Enquanto profissionais de alfabetização, nós conseguimos ajudar esses estudantes a ter essa vida transformada por meio da alfabetização. E quando nós precisamos de ajuda, nós, os profissionais, nós encontramos também o apoio nos documentos, nos assessoramentos, nas formações. E é nesse intuito que esse vídeo hoje foi gravado, para que você, profissional, busque o apoio por meio dos textos que não nasceram sem estudo. Eles são fruto de muita conversa, de diálogo entre as equipes da secretaria, entre os profissionais que atuam na secretaria, entre os profissionais também dos núcleos, né? Em especial vou falar dos alfabetizadores que atuam dentro das escolas. Ele nasceu da conversa e do diálogo com os profissionais das escolas, dos gestores, dos pedagogos, dos professores que atuam nas mais diversas áreas. Então esse documento, ele é realmente fruto de um trabalho coletivo, de um anseio de todos nós profissionais. Então conheça, busque as orientações que estão aqui, elas servem como um caminho seguro para todos nós. Esperamos que você o conheça e desfrute desse documento tão bem elaborado. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigada.